Você já se perguntou o que realmente aconteceu com os anjos que se rebelaram contra Deus? O que levou seres tão poderosos a desafiar o Criador? E mais importante, como suas ações ainda influenciam o mundo que vivemos hoje? Existe uma hierarquia de anjos caídos: Lúcifer, os vigilantes, os demônios e até anjos presos em abismos espirituais aguardando o juízo final. Mas o que os torna tão perigosos? Como eles atuam contra a humanidade? E afinal existe uma forma de resistir. Prepare-se. Nos próximos minutos você vai descobrir os segredos mais sombrios sobre esses seres, o impacto devastador de suas escolhas e o que a Bíblia revela sobre sua atuação no passado, presente e futuro. Quer saber como a rebelião deles começou e por que o destino dos vigilantes pode ser o mais chocante de todos? Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir vai transformar sua visão sobre a batalha espiritual que acontece ao nosso redor, até mesmo agora. Comecemos pelo principal. Lúcifer, também conhecido como Satanás, era um querubim exaltado, um ser celestial dotado de beleza e sabedoria incomparáveis. Ele estava em uma posição privilegiada, com acesso direto à presença de Deus. Descrito como o selo da perfeição, ele refletia a glória divina como nenhum outro. Mas como muitas histórias trágicas, o orgulho foi sua ruína. Ele desejou ser mais do que um servo de Deus. Ele queria ser igual a Deus, e esse desejo foi o início de sua queda. Segundo Ezequiel 28, 12 a 17. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram a sua vestimenta. Mas o seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Essas palavras revelam a profundidade de sua traição. Ele deixou de refletir a glória divina e começou a buscar sua própria. Era ele quem liderava a adoração no céu. Imagine a magnitude de sua posição. Os céus ressoavam com louvores sob sua liderança, mas sua ambição transformou essa harmonia em conflito. Ele queria tomar o lugar de Deus, desejando não apenas a adoração dos céus, mas o controle sobre toda a criação. Em Apocalipse 12, 7 a 9, vemos que houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e este foi derrotado. Lúcifer foi lançado para a terra junto com seus anjos rebeldes. Foi o início de sua terrível missão de engano e destruição, um momento que ecoa até os dias de hoje. Lúcifer introduziu o pecado no mundo. Em Gênesis 3, 1 a 5, ele, disfarçado de serpente, enganou Eva. Ele questionou as palavras de Deus e introduziu dúvidas, dizendo: certamente não morrerão. Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi esse ato que trouxe a queda da humanidade, quebrando a comunhão entre Deus e o homem. Ele é descrito em 2 Coríntios 4:4 como o Deus deste século, exercendo influência sobre sistemas, culturas e até mesmo líderes. Sua atuação é estratégica e sutil, mas o objetivo é sempre o mesmo: desviar o foco da verdade divina e levar a humanidade ao engano. E como Jesus afirma em João 8:44, Lúcifer é o pai da mentira. Suas palavras são um convite para a destruição, mas a verdade de Deus é o antídoto. Pergunta-chave: como resistir às mentiras de Satanás? A resposta está em Mateus 4, versículo 1 a 11. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras como arma, mostrando que a palavra de Deus é a defesa mais poderosa contra o engano do inimigo. Agora, quem eram os vigilantes? Segundo Gênesis 6, 1 a 4, eles eram filhos de Deus que tomaram esposas humanas e geraram os Nefilins. Imagine seres de poder celestial descendo à terra e desobedecendo às ordens divinas. Esses seres híbridos nascidos da união proibida são descritos como os valentes da antiguidade, homens de renome. No entanto, sua influência não trouxe glória, mas corrupção.
No livro de Enoque, um texto extra-bíblico, a narrativa se aprofunda ainda mais. Os vigilantes ensinaram à humanidade segredos proibidos: astrologia, feitiçaria e a criação de armas. Com esse conhecimento, a terra foi corrompida. A humanidade se desviou cada vez mais, utilizando esses ensinamentos para propagar violência e idolatria. Os nefilins, frutos dessa rebeldia, tornaram-se gigantes violentos que dominaram e aterrorizavam a humanidade. Em Gênesis 6, 5 a 7, vemos que a maldade se multiplicou de tal forma que Deus declarou: "Verei o fim da humanidade, pois a maldade do homem é grande na terra." O dilúvio, um juízo divino, foi a resposta para limpar a criação. Uma pergunta intrigante permanece: será que os nefilins foram completamente destruídos no dilúvio? Há indícios de sua linhagem após o dilúvio, como em Números 13 e 33, onde os espiões de Israel relatam ter visto gigantes, descendentes de Enaque. O mistério continua. Agora vamos falar dos demônios. Esses seres espirituais malignos operam nas sombras, mas seus efeitos são devastadores. Em Mateus 8, 28 a 34, encontramos 2 homens possuídos por demônios. Eles viviam entre túmulos, isolados e aterrorizando todos ao redor. Mas quando Jesus se aproximou, os demônios reconheceram sua autoridade e clamaram: "O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Os demônios possuem, oprimem e enganam. Sua estratégia é causar confusão e dor. Em Lucas 13:11, lemos sobre uma mulher presa por um espírito de enfermidade por 18 anos. Essa opressão espiritual manifestava-se fisicamente, mas a libertação veio quando Jesus interveio. Objeção comum: isso é coisa de filmes de terror. Será que ainda acontece hoje? A realidade é que a batalha espiritual é constante e real. Em Tiago 4:7, temos um poderoso lembrete: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A submissão a Deus é a chave para vencer essas batalhas. Agora, um cenário apocalíptico. Em Apocalipse 9, 1 a 11, lemos sobre anjos aprisionados no abismo que serão libertos no tempo do fim. Sob a liderança de Abaddon, o destruidor, eles desencadearão pragas espirituais que trarão tormento à humanidade. Essa visão é um lembrete do juízo divino que se aproxima. Como Gálatas 6:7 diz: "Tudo o que o homem semear, isso também colherá." Esses eventos mostram a justiça divina sendo cumprida, trazendo à luz o que foi semeado pela humanidade ao longo dos séculos. Em Efésios 6:12, Paulo nos alerta: "Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Isso revela um sistema organizado de forças malignas operando nos bastidores do mundo. Eles influenciam decisões em altos escalões, manipulam governos, espalham falsas religiões e sustentam ideologias que afastam a humanidade de Deus. Essas hierarquias não são apenas forças desorganizadas. Elas são estrategicamente alinhadas com funções específicas para corromper as estruturas terrenas. Alguns são responsáveis por trazer confusão espiritual, enquanto outros se infiltram em sistemas econômicos e sociais. Imagine a profundidade de sua atuação moldando culturas inteiras e gerando divisões entre povos. Porém, a boa notícia é que Deus nos dá armas espirituais para lutar contra essas forças. Em Efésios 6:13, Paulo escreve: "Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo." A armadura inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada peça é essencial para enfrentar essa batalha. Finalmente, falemos dos anjos acorrentados. Esses seres são mencionados em Judas 1:6 e 2, Pedro 2:4, onde lemos sobre anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada.
Esses anjos desobedeceram às ordens de Deus e ultrapassaram limites estabelecidos, cometendo atos tão graves que foram imediatamente aprisionados em cadeias eternas, aguardando o julgamento final. A história desses anjos é um lembrete poderoso de que nem mesmo os seres celestiais estão acima da justiça divina. Deus não tolera a rebelião, e a punição é certa. Esses anjos estão presos no Tártaro, uma região de trevas abissais, onde aguardam o grande dia do juízo. A imagem é assustadora, mas serve como advertência para toda a criação. Deus é santo e sua justiça é inescapável. Além disso, a queda desses anjos destaca a importância da submissão a Deus e ao seu propósito. Eles tinham uma posição elevada, mas escolheram o caminho da rebeldia, e isso os levou à destruição. Que essa história nos inspire a permanecer firmes na obediência a Deus. E agora que você sabe quem são os anjos caídos, como eles agem e o impacto de suas ações na humanidade, resta uma pergunta crucial. Você está preparado para enfrentá-los? Essa batalha não é física, mas espiritual. Exige que estejamos revestidos com a armadura de Deus e que nos mantenhamos vigilantes em oração e na palavra. Deixe sua opinião nos comentários. Qual desses tipos de anjos caídos mais chamou sua atenção? Você acredita que esses eventos são apenas histórias antigas ou refletem uma realidade espiritual em nossos dias? Compartilhe suas experiências e reflexões. E não se esqueça, resistir é possível com a armadura de Deus. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os segredos e mistérios mais profundos da Bíblia. Curtiu o vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal Eu Posso e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre os mistérios da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e nos ajude a espalhar essa mensagem. Até o próximo vídeo.